Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre mais um livraço de Ivan Turgenev. Dessa vez a gente vai conversar então sobre O Diário de um Homem Supérfluo. Este aqui foi um livro publicado pela primeira vez em 1850, só que nesta primeira publicação, que aconteceu em uma revista literária da época, né? Este livro foi meio que, como é que vamos dizer, picotado, né? Pela censura. Uma versão não censurada deste livro saiu apenas 6 anos depois, em 1956. Então, esta edição que nós temos em mãos aqui no Brasil é a edição traduzida desta nova versão de 1956, que foi então revisada e ampliada pelo próprio autor. Então, este livro aqui tem uma história de existência, né, bem parecida com a do Retrato de Dorian Gray. Mas olha só, em uma carta em 1850, logo depois da publicação do livro naquela revista literária, o autor teria dito o seguinte, página 78 aqui desta edição, hein? Este é um trechinho do pós-fácil, olha só, ele teria dito isso aqui. Sinto pela sorte do diário, pois de modo algum esperava que a censura cortasse algo de uma obra tão inocente, mas o destino é inescrutável. Por que isso, né? Por que este livro tão inocente foi censurado? Bem, segundo o autor do pós-fácil desta edição, que é também o tradutor e o autor das notas de rodapé, o nome dele está bem aqui na capa, né? O Samuel Junqueira, nós temos o seguinte: a censura nas publicações em geral, de 1848 a 1855, mais ou menos, se deram devido ao momento delicado pelo qual a Rússia passava. Então, neste período, nós estamos aí no reinado do Tsar Nicolau I, e Nicolau tinha um certo receio de que as revoluções que pipocavam Europa fora logo após as guerras napoleônicas, que ficaram conhecidas, né, como um todo como Primavera dos Povos, chegasse, de alguma forma, à Rússia. O Isaiah Berlin, aqui neste livro, Pensadores Russos, tem um texto muito interessante, aliás, exatamente sobre este período. É inclusive o texto que abre esta coletânea de ensaios aqui e tem o título de A Rússia e 1848. Então, neste texto, ele vai dizer o seguinte: parece pouco provável que alguém da década de 1840, e mesmo os espíritos mais ousados, contasse com a possibilidade de uma revolução imediata na Rússia. As revoluções que eclodiram na Itália, França, Prússia e Império Austríaco foram obras de partidos políticos mais ou menos organizados em oposição declarada aos regimes existentes. Tais partidos eram compostos ou agiam em coalizão com intelectuais radicais ou socialistas e foram liderados por democratas proeminentes, identificados com doutrinas e seitas políticas e sociais reconhecidas. Eles encontraram apoio por parte da burguesia liberal ou de movimentos nacionais frustrados em diversos estágios de desenvolvimento e animados por diferentes ideais. Tendiam também a retirar grande parte de sua força dos trabalhadores e camponeses descontentes. Nenhum desses elementos na Rússia era formulado ou organizado em qualquer sentido que evocasse a situação do Ocidente. Os paralelos entre o processo russo e a Europa Ocidental correm sempre o risco de serem superficiais e ilusórios, mas, se for o caso de uma comparação, o século XVIII europeu nos oferece uma situação análoga. A oposição movida pelos liberais e radicais russos após as severas repressões que se seguiram ao levante dezembrista começou a tornar-se mais ousada e claramente explícita em meados dos anos 50 e início dos anos 40. Mais para frente, olha só, os dispersos intelectuais russos daquele período não dispunham do apoio de uma classe média e não podiam buscar ajuda entre o campesinato. O povo sente necessidade de batatas, mas não experimenta a menor necessidade de uma constituição. Ela é desejada unicamente pelos citadinos instruídos, totalmente destituídos de poder, escreveu Bielinski a seus amigos em 1846. A gente fala sobre isso naquele vídeo sobre o livro negro do comunismo, né? A Rússia, cara, olha no mapa, olha o tamanho daquele país.
quando uma revolução começa em, sei lá, São Petersburgo, né? A gente está falando de um grande centro, né? Os intelectuais estão todos ali, não sei o que lá. Como é que eles fazem para chegar a esses outros lugares onde existe apenas o campesinato, né? Essas pessoas estão realmente apoiando a revolução? Então, assim, é uma coisa para se levar em consideração, né? Alguém tinha de ir lá avisar o que estava acontecendo, né? Será que foram? Será que estava todo mundo realmente na Rússia, além do Marx e esperando, sei lá, a Revolução Social? Enfim, temos uma outra frase aqui interessante, ó. O 1848 russo aconteceu naquele país em 1905. Isso aqui me fez lembrar que a Rússia talvez seja mais parecida com o Brasil do que a gente imagina, né? Porque em questão de atraso, principalmente, não? Eu lembrei das Olimpíadas na Rússia, que foi, sei lá, uns 10 anos atrás aí. E aí você tinha aquele showzão de apresentação, de abertura, né, das Olimpíadas, e eles chamaram um cara chamado Robbie Williams, né, que era um dos componentes do... Caramba, agora eu já não me lembro. Era uma boy band dos anos 90, enfim. E aí ele cantou uma música na abertura das Olimpíadas da Rússia, que já tinha, sei lá, uns 20 anos, né? E aí a piada era essa, né? Poxa, não é que essa música acabou de chegar lá na Rússia, né? Eles têm um delayzinho aí, enfim. É devido a este estado de ânimos do qual fala nosso amigo Isaiah Berlin aqui no início deste livro, que a censura assolava a publicação de seja lá o que for naquela época. E isso vale para periódicos, né, jornais e revistas, e vale também para livros como Diário de um Homem Supérfluo. Você vai ler este livro aqui e vai pensar, caramba, por que isso? Bem, nem ele escapou, certo? Pois então. A questão é que este livro aqui foi retalhado pelos editores da revista de um jeito que ele ficou praticamente irreconhecível para o próprio autor. Trechos inteiros foram retirados desta novela, né? Este livro mesmo, gente, descontando ali as páginas do pós-fácil, tem cerca de 70 páginas. Mas então, dentre os trechos que foram retirados da novela para publicação em 1850, você tinha ali, por exemplo, comentários do narrador satirizando a própria mãe, a descrição da cidade em que o grosso da história se passa, menção às autoridades locais que poderiam ser facilmente, sei lá, atribuídas, né, a pessoas reais, enfim. Então, tudo isso foi retirado da novela. Dentre outras coisas, tá? Esses foram apenas alguns exemplos, né? Aqui no Pós-Fácil, né, o Samuel Junqueira também vai comentar aí essas partes que foram retiradas do livro de 1850. Então, devido a essa descaracterização da novela do Turgenev, não era, né, de se estranhar que o livro não fosse bem recebido pela crítica. O que foi bem estranho, tá? Porque Turgenev foi um escritor bastante festejado em sua época. Seus livros e contos sempre foram muito bem recebidos, então ele foi um autor muito bem sucedido em vida. Este livro aqui só ganha sua edição restaurada, revisada e ampliada pelo próprio autor em 1856. O que aconteceu neste meio tempo? Nós já tínhamos aí em 1856 o reinado do czar de Alexandre II, um czar mais liberal do que o anterior, digamos. Só que, com relação a este livro, o estrago já estava feito. A nova edição também não agradou, o que não impediu que este livro entrasse para a história da literatura russa. E por que isso? Porque foi aqui que o autor cunhou a expressão que passa a designar um tipo russo. Não, um tipo de personagem comum na literatura russa mesmo, que é o homem supérfluo. De volta ao pós-fácil, na página 75, nós temos a definição de homem supérfluo. Veja bem. De modo geral, os homens supérfluos são caracterizados da seguinte forma: jovens de origem nobre, dotados de grande capacidade intelectual e dos mais elevados princípios morais, mas também incapacitados para a ação e para a luta em nome de seus ideais, tanto devido ao sistema repressor sob o qual são submetidos, quanto à própria educação que receberam. Outras literaturas também apresentam heróis nestas condições, idealistas, mas inativos. Porém, na Rússia, por trás de tal tipo, há um complexo panorama histórico-social dominante no período que compreende dois grandes acontecimentos na história do país: a Revolta Dezembrista de 1825, que foi ali um grande protesto contra a coroação de Nicolau I, veja bem, e a emancipação dos servos em 1861.
Então, os mujiks foram liberados, não é mesmo? Bem, então você tem homens supérfluos já na literatura do Pushkin, que é considerado aí o grande precursor do romance moderno russo. Você tem ali também na obra do Goncharov, né? O Oblomov é o homem supérfluo. Para pensar, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar link para vocês. Em Dostoiévski você também vai encontrar homens supérfluos e por aí vai. E bem, como o próprio título do livro nos diz, este aqui é um diário. E na entrada do dia 23 de março, ele nos diz o seguinte, olha só. Supérfluo, supérfluo. Encontrei uma palavra excelente. Quanto mais profundamente me perscruto, quanto mais atentamente examino a minha vida pregressa, né? Este aqui é um livro, é um diário, mas é também um livro de memórias, né? Enfim. Quanto mais atentamente examino a minha vida pregressa, mais me convenço da estrita exatidão desse termo. Supérfluo. É isso. Aos outros não se aplica essa palavra. Os homens podem ser maus, bons, inteligentes, estúpidos, agradáveis, desagradáveis, mas supérfluos, não. Ou seja, quero que me entenda. O mundo poderia passar sem esses homens, sem ele mesmo, sem dúvida. Mas a inutilidade não é a sua principal característica. Não é o seu traço distintivo. E quando se fala deles, a palavra supérfluo não é a primeira que vem à boca. E eu, quanto a mim, não é preciso dizer mais nada, supérfluo e ponto. Um homem inútil, eis tudo. E quem é ele? É o nosso narrador e personagem principal aqui deste livro, né? O nome está aparecendo aí na tela, vamos tentar pronunciar, Tchukaturin. Deve estar errado, mas eu passei a leitura inteira deste livro chamando, né, o personagem de Tchukaturin. Então, este é o nosso homem supérfluo. Ele tem ali por volta de seus 30 anos de idade e está nas últimas. O livro já começa assim que ele recebe a notícia, e assim, olha como ele vai receber esta notícia. O doutor acaba de sair de minha casa. Consegui afinal o que queria. Tem um ponto de exclamação aqui. Por mais que dissimulasse, não pôde por fim continuar escondendo. O certo é que morrerei em breve, muito em breve. Os rios descongelarão e é provável que eu me vá com a última neve. Para onde? Sabe Deus. Também para o mar. Pois bem, se é para morrer, que seja na primavera. Só por este início já dá para ver que, apesar do tema, esta não é uma novela mórbida. Ele está feliz com essa notícia, não? Ele conseguiu o que queria. Mas ele ainda tem aí uma semana, uns 10 dias de vida, mais ou menos, né? E o que é que ele decide fazer nesta reta final? Escrever um diário. Que não é um diário propriamente dito, né? Afinal de contas, ele está morrendo, está acamado, né? O que é há para se contar? Então ele começa contando memórias da infância, lembranças de seus pais, mas ele acha que está tudo muito desinteressante. Alguém vai achar aquele diário e vai ler em algum momento, certo? Pois então. Ele resolve contar sobre um momento específico de sua vida. Na página 19, ele vai dizer o seguinte: é melhor começar logo com um fato de extrema importância, após o qual provavelmente não restará nenhuma dúvida acerca da exatidão desta palavra, supérfluo. Mas olha só, este é um fato de extrema importância para ele, hein? Pois muito bem. Vamos ao fato de extrema importância. Bem, um tempo atrás ele precisou passar um período aí em uma cidadezinha afastada, né, a trabalho. Ele estava lá a serviço de um dos homens mais importantes da região, né, um homem de posses. E este homem tinha uma jovem filha por quem ele se apaixona. E está crente que a moça o ama de volta. Só que não. Mas a questão é que ele não vê os sinais. Ele passa um bom tempo alimentando esta ilusão, até que ele finalmente percebe que ela está, na verdade, apaixonada por outro, né, por um rapagão. Era um príncipe que estava de passagem ali por aquela cidade. Mas esse cara deixa esse pequeno detalhe de fora, veja bem, né, o detalhe de estar de passagem. Só lembrando que na Rússia o título de príncipe pode ser comprado, então ele meio que equivale ao título de conde ou algo assim. E como isto é um diário, mas também uma novela, né? Na página 37 ele vai dizer o seguinte: posto que não redige uma novela para um leitor benévolo, mas escrevo apenas por prazer pessoal, não tenho, portanto, que fazer uso dos ardis comuns aos senhores literatos. Então ele tem consciência de que alguém algum dia vai encontrar aquele diário e vai ler, mas ele não está exatamente elaborando uma novela. Ele está simplesmente contando, né, para seu próprio prazer.
esta história de extrema importância de sua vida, que vai comprovar que ele é um homem supérfluo. Bem, ele continua alimentando sua paixonite, sonhando com o dia em que ele a salvaria deste príncipe, ao mesmo tempo em que ele admitia definitivamente o príncipe N, né, a gente só tem a inicial do nome dele, né, era um homem de temperamento alegre, sociável e gentil por natureza. Como não haveria de obter sucesso em tudo? E olha isso aqui, ó. Às vezes, passava noites inteiras sonhando com que generosidade comovente um dia estenderia a mão à vítima traída e lhe diria: o canalha a enganou, mas continuo sendo seu fiel amigo. Esqueçamos o passado e sejamos felizes. Então ele oscila entre saber que a menina, né, não tá ligando para ele, tá realmente apaixonado por esse príncipe que é um bonitão aí, fortão, não sei o que lá, enfim. Ele oscila entre saber direitinho o que é que está acontecendo e, né, ele não consegue não sonhar, né, com um desfecho favorável para si, digamos assim. Só deixando claro que neste ponto da história aqui, ó, ninguém sabia que mais cedo ou mais tarde esse príncipe iria embora. Bem, para encurtar, é claro que o Tchukaturin aqui vai desafiar o príncipe para um duelo. E é claro que o duelo vai ser uma galhofa total. Bem, o que esperar, não é mesmo? Sério, gente, cenas de duelo na literatura russa são sempre maravilhosas. Bem, neste duelo especificamente, ele vai dar um tiro de raspão no rosto deste príncipe. E aí todo o esquemão do duelo ali meio que para ali na hora, né? O príncipe não quer mais brincar, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, a questão é a seguinte, a partir do momento em que ele dá esse tiro de raspão ali no rosto do lindo príncipe, né? A moça que antes só achava o Tchukaturin repugnante vai passar a odiá-lo com força. Não quer nem olhar para a cara dele, sabe? Pois então. É claro que ele nunca terá chance com essa moça, que todos os seus esforços foram em vão. E no dia 30 de março, ele vai dizer o seguinte, olha só. Agora me diga, sou ou não sou um homem supérfluo? Não desempenhei o papel de um homem supérfluo em toda essa história? Sim? E na próxima página, olha só. Queria escrever um diário e, em vez disso, o que fiz? Relatei um episódio da minha vida. Falei sem parar, recordações adormecidas despertaram e me arrastaram. Escrevia sem pressa, com detalhes, como se ainda tivesse muitos anos pela frente. Agora já não há mais tempo para continuar. A morte, eis a morte chegando. Já ouço o seu terrível crescendo, né? Crescendo de música erudita, né? Chegou a hora, chegou a hora. E ele ainda diz isso aqui, olha só. É difícil para um ser vivo despedir-se da vida. O que combina mais ou menos com uma frase bem bacana que ele colocou aqui na página 15 também. Deixa eu achar aqui. Enquanto vive, o homem não sente a própria vida. Depois de algum tempo, como um som, ela se torna audível para ele. Mas agora é tarde, né? Ele já está aqui realmente no fim da vida, pensando isso aqui. É difícil para um ser vivo despedir-se dela. E a última página do livro traz ali como é que vamos dizer? Uma nota do editor, que vai dar a impressão de que este aqui foi um diário real encontrado por alguém e enviado a ele para publicação. E aqui nesta nota do editor que nós temos a informação de que ele faleceu no dia 1º de abril. Agora vamos lá. Este aqui é um livro supérfluo? Talvez, mas é mais um livro do Turgenev que não dá vontade de largar. E funciona mais como um alerta para que você não seja esta pessoa. Ele já tinha percebido que a garota não era para ele. Mas ele insistia, porque na cabeça dele, aquilo ali poderia se tornar amor, não é mesmo? Por que não? E esse por que não tem uma resposta. Ora, porque ela estava apaixonada por outro. Ela vai ser abandonada por este outro? Talvez. Outra pessoa vai atravessar o caminho do Tchukaturin ali e conseguir ficar com essa moça no final do livro? Provavelmente, uma vez que ela repudiava com força esse cara ao longo do livro todo, mas ele entendia que, nossa, ela tá me dando bola, né? E depois do duelo, ela passa a odiá-lo, não quer nem vê-lo pintado de... Enfim, não, ele não tinha chance nenhuma com essa mocinha. E note que esta aqui é uma história de extrema... Isso aqui, ó, é o termo do livro, tá? Ele mesmo vai dizer isso aqui pra gente. É uma história de extrema importância, né? Foi um momento da vida dele de extrema importância para si. Momento este que ele gasta seus últimos dias de vida registrando por escrito.
Ele está no leito de morte, contando pra gente sobre como esta moça repudiou um homem supérfluo, que no caso é ele mesmo. No fim, dá um pouco de pena mesmo desse cara. E a última frase do livro é esta aqui, ó. A última frase do diário, né? Tem um poeminha depois, mas enfim, a última frase é a seguinte: Estou morrendo, vivam vivos. Por que isso? Porque no fim de sua vida, que durou aí apenas 30 e poucos anos, ele percebe que ele não viveu. Então perceba que apesar deste aqui não ser um livro mórbido, ele é uma paulada. Mais um livraço do Turgenev, meus amigos. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links para outras resenhas do Turgenev que já apareceram aqui no canal, sobre pais e filhos e também sobre primeiro amor. Recomendo fortemente Turgenev para você aí que gosta de literatura russa e por algum motivo ainda não chegou a este autor. Faça isso o quanto antes, este autor é maravilhoso. Tem links na descrição para onde você pode encontrar estes livros também. Lembre-se de que ao adquiri-los através dos links lá de baixo, você está ajudando o canal. Então já deixo aqui meu muito obrigada de coração. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.